Como andam as suas conversas? Você consegue se fazer entender ou a discussão ela sempre termina em briga ou aquele silêncio desconfortável? Sabe aquela sensação de quando você fala A, a pessoa entende B e ainda se sente atacada? Nesse vídeo eu vou explorar uma ferramenta que mudou a forma como governos, escolas e, acredite, casais resolvem conflitos. A comunicação não violenta de Marshall Rosenberg. Muitas vezes a nossa fala ela é violenta sem que a gente perceba. A gente julga, rotula e vamos combinar que a gente também critica muito a outra pessoa. Hoje eu vou te ensinar os 4 passos práticos para transformar esse tipo de conflito em conexão. Para entender a comunicação não violenta, ou como a gente vai chamar ela aqui de CNV, a primeira coisa que você precisa é deletar da sua mente a ideia de que isso é sobre ser bonzinho, falar baixo ou engolir sapo. É muito pelo contrário. Rosenberg, que é o psicólogo que sistematizou esse método, ele dizia que a CNV é sobre honestidade brutal, combinada com uma empatia profunda. Rosenberg percebeu que a forma como nos comunicamos na cultura ocidental ela é baseada em um pensamento de quem está certo e quem merece ser punido. Ele chamou isso de linguagem alienante da vida. Para facilitar um pouquinho o entendimento, ele usou 2 símbolos que eu acho geniais: o lobo e a girafa. O lobo aqui ele vai representar a linguagem que a maioria de nós aprendeu, que é a que julga, rotula, critica e exige. O foco do lobo é encontrar o erro no outro. Já a girafa, ela foi escolhida por ser um mamífero terrestre com maior coração e pelo seu longo pescoço que permite ali uma visão ampla. A linguagem da girafa, ela foca no que está vivo em nós. Então ela foca ali nos nossos sentimentos, ela foca nas nossas necessidades, ao invés de direcionar o foco para o que está errado no outro. Ela não vai julgar, ela vai observar e conectar. A grande virada de chave é como que a gente sai do ataque e defesa do lobo para uma conexão da girafa. Então, para a gente sair aí desse julgamento e entrar na empatia, o modelo de Rosenberg lhe propõe 4 componentes práticos. O primeiro passo da CNV parece simples, mas é o que a gente mais erra, que é observar. Rosenberg dizia que o segredo aqui é separar a observação da avaliação, e aí está a dificuldade. Sabe quando você diz, você nunca me ajuda em casa? Isso não é uma observação, mas é um julgamento, é um rótulo que você deu para outra pessoa. Vamos pensar na observação como uma lente da câmera aí do seu celular. A câmera ela não tem uma opinião, ela vê uma pessoa preguiçosa ou ela vê uma pessoa que ficou sentada ali por 2 horas no sofá. Ela não ouve uma grosseria, ela só grava as palavras exatas que foram ditas. Então, quando a gente mistura a nossa opinião com o fato em si, a outra pessoa ela para de nos ouvir. Ela começa ali a montar a defesa dela. Vamos dar um exemplo, tá? O lobo, ele vai dizer, você sempre me ignora. Já a girafa, ela vai dizer, nas últimas 3 vezes que eu falei, você não me respondeu. Ou na visão do lobo, você pode pensar assim, nossa, essa casa tá um lixo. Enquanto na visão da girafa, ela vai observar, tem roupas espalhadas pela sala. Percebe a diferença? A observação é algo sobre o qual os 2 podem concordar. Se eu digo que você é egoísta, a pessoa ela vai passar horas discutindo se você é ou não egoísta. Mas se eu digo, eu vi que você comeu o último pedaço de bolo sem me perguntar se eu queria, isso é um fato. Não tem como a pessoa negar que ela comeu aquele pedaço de bolo. Mas só descrever o fato não vai resolver esse conflito. O fato ele gera um impacto interno em você. E é aí que entra o segundo passo, que mexe com algo que a gente costuma esconder. São os nossos sentimentos.
Depois que a gente observa os fatos, o segundo passo é identificar como você se sente em relação a ele. Pode até parecer meio óbvio, mas a verdade é que a gente tem um vocabulário emocional muito pobre. Geralmente a gente resume tudo a estou mal ou estou com raiva. Mas a CNV, ela nos convida a ir um pouquinho mais fundo. Expressar sentimentos é mostrar a sua vulnerabilidade. E é aqui que está a pegadinha que Rosenberg sempre alertava. A gente foi treinado para confundir sentimentos reais com impressões do comportamento alheio. Como assim, né? Então vamos lá. Se eu sinto que eu fui traída, isso não é um sentimento, é uma interpretação do que o outro me fez. Então, quando você diz isso, você está atacando, porque você não está falando de você, mas sim de como o outro fez você se sentir. Deu para entender? Se você foi traído, foi traída, você precisa pensar como que eu estou me sentindo. Será que eu estou magoada? Será que eu estou triste? Estou assustada? Esses sim são sentimentos. E na CNV, o foco é em você e não na culpa que o outro tem sobre como você se sente. Então, dizer eu me sinto ignorada coloca a responsabilidade no outro. O outro não está me dando a atenção que eu preciso. Dizer eu me sinto solitária fala sobre a sua dor, como você se sente frente ao comportamento do outro. Percebe como é muito mais difícil alguém brigar com você quando você fala da sua vulnerabilidade? Ninguém pode dizer você não está sentindo o que você está sentindo. Mas de onde vêm esses sentimentos? Eles não surgem ali do nada. Na comunicação não violenta, os sentimentos eles são como luzes de um painel do carro. Eles vão avisar ali para você se o combustível, que são as nossas necessidades, ele está cheio e ele está vazio. E é esse o motor da mudança que a gente vai ver agora. Chegamos agora ao núcleo da comunicação não violenta. Rosenberg dizia algo que pode mudar a nossa vida. Todo julgamento é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, quando você diz que seu parceiro é viciado em trabalho, o que você está dizendo, na verdade, é que a sua necessidade da companhia ou o apoio, ele não está sendo suprido. Então, para a comunicação não violenta, necessidades são valores universais que todo ser humano compartilha. Todos nós precisamos de respeito, de ar, de comida, mas também de compreensão e colaboração. O conflito ele acontece porque a gente briga nas estratégias e não nas nossas necessidades. Por exemplo, se você quer silêncio e o seu vizinho quer ouvir uma música alta, vocês dois vão brigar pelas estratégias diferentes. Mas a necessidade de ambos ela pode ser a mesma, que é o bem-estar e o lazer. Quando a gente foca na necessidade, a gente para de ver o outro como um inimigo e passa a ver essa pessoa como alguém que, assim como nós, quer ter as suas necessidades atendidas. A regra de ouro aqui é assuma a responsabilidade. Em vez de dizer eu me sinto triste porque você fez tal coisa, tenta dizer eu me sinto triste porque eu necessito de mais consideração. Percebe? O outro pode até ser o gatilho, mas a causa do seu sentimento é uma necessidade sua. Agora vamos lá, identificar o que você precisa pode ser libertador, mas não vai resolver o problema sozinho. Como você tira tudo isso do campo das ideias e traz para a realidade? A gente faz isso através do quarto passo, que é o pedido. Muitas vezes a gente faz um discurso lindo sobre sentimentos e necessidades, mas na hora da gente pedir, dizer o que a gente precisa, a gente falha. Ou a gente não pede nada e espera que o outro adivinhe o que a gente precisa, ou a gente faz uma exigência disfarçada de pedido. Rosenberg ele é muito claro nisso. Um pedido ele só funciona se for específico, positivo e negociável.
Vamos ali regra por regra. Então, primeiro, use a linguagem positiva. Não diga que você não quer. Você precisa dizer o que você quer. Em vez de não chegue tarde, você pode pedir: você poderia chegar às 9? O cérebro ele precisa de uma ação e não de uma proibição. O segundo passo é seja específico. Eu quero que você seja mais carinhoso. É vago demais. O conceito de ser carinhoso ele pode ser subjetivo. Ao invés de você pode dizer ali: você pode me dar um abraço a cada 10 segundos quando chegar em casa? A terceira regra é a mais importante. O pedido ele precisa ser negociável. Se você não aceita um não como resposta, você não fez um pedido, você fez uma exigência. A exigência é o caminho mais rápido para o ressentimento. Quando você faz um pedido, você está convidando a pessoa a enriquecer a sua vida, não a se submeter à sua própria vontade. Agora vamos juntar tudo numa fórmula mágica para você poder usar isso hoje? A estrutura ela é bem simples. A gente vai observar, observação, quando eu vejo algo. Sentimento, como que eu me sinto. Necessidade, por que eu preciso disso? E aí a gente finaliza com o pedido, quando você realmente age e se comunica. Então, por exemplo, quando eu vejo que a pia está cheia de louça, observação, eu me sinto ali sobrecarregada. É um sentimento que eu tenho. Porque eu preciso de colaboração e cuidado com aqui o nosso espaço, a minha necessidade. Então eu digo: você estaria disposto a lavar a louça hoje à noite? A gente finaliza com um pedido. Não é mágico? No começo pode até parecer um pouco robótico, mas é como aprender uma nova língua. Com a prática, a fluidez vem. E mais que tudo isso, você começa a escutar as necessidades por trás das críticas que você recebe. Então, se esse vídeo ele te ajudou a entender como conversar sem brigar, não esquece de deixar aqui o seu like e comenta para mim qual desses passos você acha que vai ser o mais difícil para você aplicar na sua rotina. Eu estou curiosa para saber. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar ali as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.